Primeiro ponto, eu preciso definir o problema. Que problema gerou essa necessidade de compra? Qual é o problema em comum dessa necessidade de compra? Então você imagina, você tem 5,4 pessoas envolvidas. Uma com uma visão para lá, outra com uma visão para cá, outra com uma visão para cá, outra com uma visão para cá. Mas lá no centro de todas elas, você tem um ponto de convergência. Esse ponto de convergência se chama o problema central a ser solucionado pelaquela compra, ou a oportunidade central, ou a necessidade central a ser solucionada por essa compra. O segundo ponto, identificar qual é a solução para essa necessidade. E o terceiro ponto, identificar o vendedor, o fornecedor, o vendedor que vai atender. Então veja que aqui você tem um desenho bem interessante, né? Você, em primeiro lugar, você precisa ajudar a galera, ajudar esse grupo de pessoas a encontrar o problema. Você vai falar, mas é o fim da picada, o cara vai comprar e ele não sabe qual que é o problema para ser resolvido? Sabe, só que cada um tem um problema. E você precisa achar aquele ponto de convergência que é o ponto central que gerou aquele movimentação de compra. Precisa achar. Se você não achar esse ponto, você não consegue vender, porque você vai vender coisas diferentes para clientes diferentes. Segundo ponto, identificar a solução. Cara, se vocês têm esse desafio, vocês precisam dessa solução. E a hora que você define e identifica a solução, terceiro passo é quem é o fornecedor. Aí você vai falar, Caetano, tá tranquilo então, né? Tá sossegado, né? Então eu só preciso identificar qual que é o problema que gerou aquela movimentação, eu só preciso identificar qual é a solução que ele precisa para resolver aquele problema, e terceiro é o fornecedor que você é. Aí você vai, Caetano, quem garante que o fornecedor vou ser eu, que ajudei esses caras a decidiram a compra? A possibilidade de ser você é muito maior e estatisticamente eles comprovam isso no grupo. No livro. E eu vou falar daqui a pouco para você, certo? Qual é a grande mudança que tem nesse processo? Não é mais eu, é nós. Você precisa transformar esse grupo de compradores em nós. Não é fácil, né? Não tá fácil para ninguém, meu amigo, mas você precisa transformar esse grupo de compradores em nós. Eles precisam ter uma unidade, porque eles gerando essa unidade facilita muito o seu processo de venda. Então, você tem que transformar esse grupo de um monte de eu para um monte de nós, e aí sim a gente consegue fazer esse processo acontecer. Olha só que maluco isso assim. A SEB, que é a empresa de consultoria, CEB, fez uma pesquisa e identificou que os clientes procuram um fornecedor quando 57% do processo está definido. Pega o processo inteiro de compra, quando eles procuram um fornecedor, quando 57% do caminho está percorrido. E o grande momento de estresse acontece ali 37% do caminho, certo? Então veja que eles procuram o fornecedor com 57%, mas em 37% que acontece o problema. Então veja que mesmo ele te chamando em 57%, ou chamando o fornecedor em 57%, você vai ser chamado num processo de compra ainda em construção. Ainda em construção. Então veja que a jornada de compra toda do cliente, se você for falar assim, a crise mesmo acontece nos 37%. Olha o número, hein? 37%. Começou a surgir uma necessidade. Vai lá, estão analisando, 37%. Senta todo mundo ali, discute. Pô, realmente a gente precisa, mas ali é o caos, assim, porque cada um precisa de uma coisa, cada um fala uma coisa, ali está acontecendo o caos. Ele só vai chamar o vendedor com 57%. Você vai falar, Caetano, o que eu faço? Se o cara só chama o vendedor com 57%, como é que eu ajo do 0 até os 57%? Aí é o ponto. Marketing. Aí é o alinhamento tão necessário nos tempos atuais de marketing e vendas. Quem trabalha esse cliente dentro do processo de decisão antes dele chamar o vendedor é o marketing, certo? Mas você entendeu aqui que o marketing também
às vezes é muito direcionado, e aqui eu estou colocando um parênteses meus aqui, perdão, mas preciso colocar, às vezes o marketing também é direcionado em enfatizar as diferenças, quando ele deveria enfatizar a grande solução que efetivamente esse produto ou esse serviço faz acontecer na empresa. Então eu vou repetir, 100% é o fechamento. Com 37% acontece um momento de maior estresse, que agora, precisamos comprar isso daí, precisamos comprar uma solução. Ele só chama o vendedor com 57% e quando ele chama o vendedor, ele ainda não discutiu a fundo todas as partes. Deu para entender isso? E aí ele vai discutir junto com o vendedor que tem que organizar essa bagunça toda e o marketing já tem que ter, e de uma maneira idealizada, desde os 30% ou desde lá do começo, trabalhado as necessidades desse vendedor. Do cliente, a grande habilidade do vendedor é encontrar esse ponto de convergência. A grande habilidade do vendedor é encontrar esse ponto de convergência. E esse é o tema central do livro, né? O cliente desafiador, né? Que é o nome do livro, traduzindo numa tradução livre, o cliente desafiador é exatamente um grupo de pessoas que estão desalinhadas, certo? 5,4 pessoas que estão desalinhadas e que o vendedor precisa achar o ponto de convergência para aí sim conseguir vender. Essa habilidade. Só que a gente não foi treinado para ter essa habilidade. A gente não é desenvolvido para atender essa habilidade. E a gente fica ali aumentando muitas vezes a diferença. Num grupo com maior disfunção, olha só. Então, assim, os números já são terríveis. E num grupo altamente disfuncional, cai em 50% a chance de venda. Você vai falar, Caetano, e o que eu tenho a ver com o grupo disfuncional? É claro que você tem a ver. Porque quando você cria a convergência, aumenta muito a sua chance de vender. Então, o grupo pode ser disfuncional de uma maneira ampla, certo? Mas você precisa, de alguma maneira, gerar essa convergência para que você consiga fazer esse grupo chegar na decisão de compra, que é exatamente o que você quer entender. Você convence cada um do grupo, mas não convence o grupo. O exercício é como eu consigo efetivamente convencer o grupo, certo? Esse é o ponto. Achar já disse aqui, o problema central, o ponto de consenso e trabalhar em cima de ponto de consenso, né? E aí vem, para mim, a principal sacada do livro, e essa sacada é super interessante. Mais uma, né? Tem várias sacadas no livro, você tem que ler. Existem pessoas dentro desse grupo que ajudam você a fazer o negócio acontecer. Vamos agora analisar os perfis diferentes que existem dentro das empresas para tentar, de alguma maneira, como o livro faz, na verdade é a informação do livro, ajudar você dentro do processo de vendas, né? Primeiro perfil é o cara mãos à obra, o executor, certo? O executor é aquele cara que quer saber do grupo. Você sabe como é que é o executor. Ele defende quando uma ideia é boa, ele quer saber do grupo, ele trabalha pra caramba, ele baixa a cabeça, vai lá, faz acontecer, enfim, é um cara super forte, joga pro time, ele é um cara, que é sempre bom ter no time. Às vezes esse cara fica meio isolado dentro do processo, mas ele é super importante pro time. Qual que é o ponto forte dele? É um cara força, implacável, lida bem com ambiguidade, ou seja, ele lida bem com cenários, né, com divergências, porque na verdade ele baixa a cabeça, vai lá e faz, e ele é um cara que trabalha bem com a equipe. Qual que é o ponto fraco desse cara? Ele é muito racional, ele é ruim de contar história, ele não multiplica as histórias, e ele não consegue fazer uma explicação boa. Então o que acontece? Esse cara, mãos à obra. Você explica para ele, e quando ele entende que é bom para a empresa, ele vai lá e ele engaja, certo? Mas ele não consegue multiplicar isso muito bem para os outros. Por quê? Porque ele não tem essa característica de multiplicar. Então, como ele não tem a característica de multiplicar, ele muitas vezes fica ali isolado com a sua boa ideia. Você precisa explicar para ele como é que ele conta para os outros. Porque o natural dele não é efetivamente contar as histórias. Então, o primeiro perfil é o cara mãos à obra. O segundo perfil é o cético. O cético é aquele cara
que nada pode, né? Ele é um cara que ele não acredita, né? Que ele desconfia de tudo. Ele é um grande problema. Só que o problema é o seguinte: as pessoas acreditam no que o cético fala. Porque como o cético não acredita em nada, quando o cético fala, pô, isso é bom, efetivamente as pessoas colocam colocam credibilidade no que ele fala. O cético é um cara que as pessoas acreditam. O cético é um cara que passa segurança na informação que ele transmite para o restante da equipe. Então, o cético também é uma pessoa que precisa fazer parte do seu grupo, certo, de influenciadores dentro do processo. Qual que é o ponto forte do cético? Como eu falei aqui, quando ele escuta, e ele entende e ele aceita, todo mundo escuta. Porque fala, cara, se esse cara que é chato pra caramba aceitou, certo? É porque os outros vão ficar ouvindo. E outra, se ele quer comprar isso, cara, é porque esse negócio é bom mesmo, porque esse cara nunca quer mudar nada, ele é muito cético mesmo, fica ali naquela posição dele, não gosta muito de mudança, mas quando ele defende alguma situação, ele é super importante, certo? Qual que é o ponto difícil dele, né? O ponto fraco? Ele é um cara que é super cauteloso, ele se comunica mal, certo? E ele é um cara que, pô, ele pode gostar, mas em algum momento ele vai falar, pô, será que não é melhor deixar do jeito que tá? Então você veja que ele lida com essa ambiguidade. Você tá notando uma coisa? Tanto o cara que é o executor, e aqui eu tô parênteses meu, tá? Tanto o cara que é o executor, quanto o cara que é o cético, eles são mais centrados ali no processo mesmo. O que ele tem em comum? Ele não comunica muito bem. Eles têm uma dificuldade de comunicação, certo? E eles, os céticos, tanto o cético e o outro também, principalmente o cético, como ele é mais analítico, geralmente o cético é analítico é mais lento, certo? Então ele demora mais para fazer o processo acontecer. Se você não der vamos lá, próximo passo, isso não acontece. O outro, que é o executor, ele vai mais rápido, né? Mas o cético é um cara que você precisa de alguma maneira trabalhar de uma maneira interessante com ele para que ele multiplique a informação. E você também, assim como executor, precisa treiná-lo como é que ele multiplica aquele de uma maneira discreta, mas mostrar para ele como é que ele vende, ajuda você a vender o projeto lá dentro, porque ele é o cético, ele é fechadão, ele não tem muito essa característica de ir lá e ensinar. Então o primeiro é mãos à obra, o segundo é o cético e o terceiro, aí esse daqui resolve toda uma parada dessa que você está com dificuldade, que é o professor. O professor é aquele cara que ele sempre vai te receber bem lá dentro, ele é animado, ele bate papo, ele é apaixonado, ele é persuasivo, ele é visionário, às vezes ele é visto dentro da empresa como sonhador, esse é o professor, às vezes ele é visto como sonhador, mas ele tem uma capacidade de persuadir o grupo muito grande, ele se empolga dentro do processo, ele se motiva dentro do processo, esse é o professor. Então veja que o professor é o cara que vai multiplicar a sua informação lá dentro. Às vezes a galera tem meio desconfiança dele. Falava assim, pô, esse cara sempre vem com uma ideia nova, esse cara sempre tem um conceito novo, esse cara sempre quer trazer alguma coisa nova. Por isso que é importante ter o cético e o executor junto com o professor, porque ele consegue fazer esse trabalho bem de comunicação, mas ele tem esse problema que é a galera às vezes desconfiar dele. E um outro ponto importante, ele tem dificuldade de gerenciar projeto. Como o cara comunicador é mais influente, nem sempre, ou a maioria das vezes, o cara que é mais influente, ele tem uma organização muito forte. Como ele não tem uma organização muito forte, você precisa de alguma forma, atenção, você precisa de alguma forma fazer com que ele entenda o passo a passo do projeto e siga o passo a passo do processo, porque ele é meio disperso e ele tem uma dificuldade grande de trabalhar. Então esses são os 3 caras que você precisa trabalhar lá. O cético, que vão te ajudar a vender. O cético, o mãos à obra e o professor, certo? Além desses, quem você tem lá dentro? Você tem um amigão. O amigão é um cara super bacana, te recebe maravilhosamente bem, é aquele relacional, é aquele cara afável, é aquele cara que gosta de receber, que bate papo com você, que você vai na empresa, você senta do lado dele, ele é o amigão. Cria conexão com os representantes, conta tudo que pode te contar dentro da empresa, então ele é um cara que você tem que ficar atento porque ele vai te contar coisa boa. Só que tem vendedor que se empolga com o amigão e acha que o amigão vai levar a informação lá para dentro. Só que a função dele é ser amigão, ele é afável, ele é relacional. Então ele é um cara que pode te dar dicas lá de dentro da estrutura, mas ele efetivamente
Não vai. Ele vai criar conexão, porque ele vai falar, o cara é bacana, o cara é legal, não sei o quê, mas vender o projeto lá dentro não é exatamente a característica do amigão. O outro processo, o outro cara lá dentro, que também não é, certo, desse grupo que vai te ajudar a vender lá dentro da empresa, mas ele tem informações importantes, é o guia. O guia é aquele cara que fala a verdade, é aquele cara que te dá a letra, pô, tem aquilo lá, aquele caminho, a gente tem essa dor, a gente tem isso daqui, a gente tem isso daqui, a gente tem isso daqui. Ele fala muito generalista, mas ele de verdade não está focado ali na solução. Ele é o guia, certo? O outro é o escalador. Fácil de identificar, não precisa nem falar quem que é o escalador, né? O escalador é aquele cara que está de olho só nas suas necessidades, nas necessidades pessoais. O que eu ganho com isso? O escalador é o cara que quer saber o que eu ganho com isso, certo? E a hora que ele sabe o que ganha com isso, certo? Ele começa a chegar e trabalhar mais próximo a você. Mas se você não achar algo que ele ganhe, ele não vai trabalhar bem. E tem o cara que é o bloqueador. Que é o bloqueador, é aquele cara que não quer mudar nada, do jeito que tá bom, novos projetos são uma distração e ele não ajuda de maneira nenhuma o vendedor. Então veja que você tem todos esses grupos aqui, esse grupo aqui, que são pessoas importantes dentro do processo, mas na verdade quem faz acontecer, ou são pessoas do processo, são os mobilizadores. Vou repetir para vocês, quem são os mobilizadores? Quem são os mobilizadores? Primeiro lugar, mãos à obra. Segundo lugar, os céticos. E terceiro lugar, o professor, certo? O cara que é o escalador, ou o cara que é o amigão, certo? Ou o cara que é o bloqueador, eles não vão fazer movimentar. Porque o cara que é escalador, que é o interesseiro, todo mundo sabe que ele é o interesseiro. Então ele não tem muita credibilidade ali pro grupo. Você entendeu que ele não vai fazer o grupo movimentar por causa dele? Porque ele não movimenta por causa do grupo. O guia vai te dar um monte de informação lá, vai falar de um, vai falar do outro, vai te dar um monte de letra ali dentro da estrutura. Mas ele também não vai fazer a movimentação. Quem vai fazer a movimentação é o mãos à obra, quem vai fazer a movimentação é o professor e quem vai fazer a movimentação acontecer é o cético. O que acontece dentro desse processo, e aqui eu peço para vocês também uma licença poética, às vezes a gente vicia em tentar convencer o cara que é o bloqueador. Às vezes a gente fica ali focado no cara que quer se dar bem, achando que aquele cara que quer se dar bem fala, cara, se eu conseguir mostrar para esse cara que ele vai se dar bem, ele vai levar pro grupo. Mas entendeu que o cara que quer se dar bem não tem grupo. Ou às vezes a gente quer o amigão, o cara bate papo pra caramba comigo, eu tomo café com ele toda semana. Sabe aquele negócio que não sai nunca? É porque você tá focado no amigão. Você tem que estar focado, vou repetir aqui, você tem que focar no cético, no mãos à obra e no professor. São esses caras que vai fazer você trabalhar dentro da empresa. Então, volto a dizer, licença, tenta mapear esse perfil, exercita essa sua análise de perfil, porque eu achei isso daqui extremamente importante para você tomar a decisão, certo? Quanto aos mobilizadores, que são esses três, o cético, o professor e o mãos à obra, você precisa treiná-los. Você precisa informá-los. Vender valor, vender para grupo, significa que você tem que capacitá-los. Isso encontra também lá com a venda desafiadora. O vendedor, ele precisa capacitar o cliente, ele precisa educar o cliente. Então esses três, o professor é legal, né? Você educa o professor, como ele tem a característica de falar e comunicar bem, ele já educa o resto do grupo. Bingo. O cético é um cara que você tem que convencer e tirar o bloqueio do cético. Mas a hora que ele entender que a sua solução é boa para a empresa e realmente é importante, ele sozinho, pela credibilidade dele, não vai dar palestra que o professor dá, mas ele consegue fazer isso. E o mãos à obra tem a seriedade do grupo respeitá-lo, porque é um cara que vai lá e efetivamente faz, certo? Então, você trabalha com alguns pontos super importantes. Em primeiro lugar, você precisa captar a atenção desses mobilizadores, certo? Você precisa centralizar o problema, sempre isso, centralizar o problema, motivar para essa mudança de comportamento. Temos um problema e temos uma solução e eles precisam levar essa solução lá para dentro do cliente e fazer efetivamente esse trabalho. Legal, né? Você vê que a gente, nessa parte, entendeu quem é o time, quem são os tomadores de decisão,
a complexidade que isso gera e que nós não precisamos e não devemos vender individualmente soluções super feitas à mão, mas nós temos que entender a necessidade do grupo e devemos colocar para o grupo qual é o problema que eles têm em comum e qual é a solução que eles precisam. Agora nós vamos falar, e eles falam no livro, sobre como sua solução precisa ser construída para encatar com esse cliente. E esse ponto é super importante. Primeiro lugar, no que somos bons. Quando eu escrevi Licença Poética, meu livro lá, o Chega de Desconto, lá atrás, sempre falava isso, cara, você tem que ser bom em alguma coisa, né? Quando eu estudei há muitos anos na faculdade, era proposição única de valor, proposta única de valor, usada até hoje. Então assim, no que você é realmente muito bom? Todo mundo responde isso. Ainda que a maioria das empresas não perca tempo fazendo isso, deve perder. No que você é realmente bom. Segundo ponto, primeiro ponto, no que nós somos bons. Segundo ponto, no que nós somos bons e realmente exclusivos. O que nós fazemos de diferente de qualquer outro. Aí, meu amigo, já temos um problema. Porque às vezes no que somos bons, a gente fala muito de coisa generalista. E quando a gente fala no que a gente realmente é bom e o que a gente realmente é diferenciado, as empresas não se preocupam tanto com isso. Isso é estratégico. No que nós somos bons e no que nós somos realmente bons e exclusivamente bons. Terceiro ponto, qual de nossas capacidades é exclusiva e sustentável? O que está falando aqui no livro, pelo que eu consegui entender, ou pela minha análise, é o seguinte, cara, se você não tiver um ponto do que você realmente é diferente e muito bom, é muito difícil você vender dentro de um ambiente tão complexo como esse. Porque senão você tem uma divergência dentro de outra divergência e aí, cara, você tem um problema absolutamente terrível, né? Então, às vezes a pessoa, a gente é bom porque o nosso atendimento é bom, a gente é bom porque o nosso produto é diferenciado, a gente é bom porque a gente é ecologicamente correto, coisas que todo mundo fala. Olha só a informação, só 13% das empresas consegue responder, somos realmente e exclusivamente bons nisso, só 13%. Aqui, mais uma vez, licença, né? Pô, sua empresa precisa investir tempo nisso. Precisa investir tempo alinhando esse processo aqui para que elas saibam no que eles são, no que vocês são realmente bons e no que vocês são realmente diferenciados. Esse ponto é extremamente importante, porque a gente não gasta e as empresas não gastam tempo fazendo esse processo, certo? E você tem que mostrar para os caras que a dor do problema deles, certo? É muito pior do que ele tomar uma decisão. Essa é a grande movimentação que você tem que fazer. Mostrar que a dor do problema dele é muito pior, né, do que ele ficar postergando efetivamente uma decisão. Dentro desse mundo desafiador, né, do cliente desafiador, o vendedor tem que se tornar um treinador de compras. Dentro desse mundo desafiador, o vendedor tem que se tornar um treinador de compras. E ele precisa mostrar, em primeiro lugar, como se compra, como cria o ponto de convergência para achar aquele problema específico que precisa ser resolvido e que é pertencente a todos os players. E ele precisa treinar esse processo e ele precisa mostrar qual é a solução, independente de qual seja o fornecedor. Só que quem é o cara que consegue fazer esse processo, quem consegue esse comprometimento do time, obviamente, como eu já disse, que tem uma chance muito maior de conseguir chegar no resultado, certo? Então você precisa entender, vamos lá no começo, você entendeu que você não comunica individualmente, que você comunica com um grupo, que o grupo tem 5.4 pessoas, que você dentro desse grupo você tem pessoas de diferentes perfis, que você tem que abordar pessoas que sejam o cara mãos à obra, o cético e o professor, que são esses que vão levar a informação lá para dentro. Você precisa identificar o problema central e a solução para esse problema, e você pertence a essa solução, eles levam essa informação lá para dentro para você efetivamente colher o resultado. Ou seja, você é um treinador, certo? E a sua solução tem que ser realmente diferenciada e realmente específica para que você consiga chegar
efetivamente no resultado, certo? Esse é o ponto, certo? Esse é o grande desafio. Quando você consegue criar essa consciência coletiva do desafio e da solução, a chance de sucesso aumenta em 44%, e em 68% a tomada de decisão ela é mais curta. Quero fechar esse resumo desse livro, O Cliente Desafiador, falando algumas coisas super importantes. 2 cases que ele cita no livro que eu acho muito legal e que deixa um pouco essa lógica mais clara, tá? Eu acho que são 2 exemplos bem interessantes. Primeiro exemplo que ele cita no livro é uma empresa que vende produtos odontológicos. O dentista utiliza o produto, que são aquelas maquininhas que o dentista usa lá na boca da gente, certo? E eles faziam produtos sem fio. Olha que case interessante. E eles tentavam vender, e no final das contas o cara falava assim, cara, entre o produto sem fio e o produto com fio, se o produto sem fio custar muito mais caro, eu compro o produto com fio. Aí o produto sem fio tinha que fazer o quê? Baixar o preço. Aí os caras não conseguiam vender. Certo? E eles entendiam que ali tinha vários tomadores de decisão, às vezes a clínica tem o gerente da clínica, tem o dentista, tem não sei o quê, tem todo um monte de gente envolvida. E eles entenderam o seguinte, qual que é o ponto em comum, qual é o problema em comum? E eles começaram a estudar. E eles descobriram que o grande problema de quem trabalha com odontologia é problemas de postura. Lombar, dor aqui no pescoço, posição ruim. E eles falaram, puxa vida, esse é o grande problema. Gera um absenteísmo, falta pra caramba, às vezes abrevia até a carreira da pessoa ou faz a pessoa trabalhar com uma qualidade muito baixa. E eles, entendendo esse problema, conseguiram encaixar nesse problema a solução deles como, já chega a sua postura que não é exatamente a melhor, você ainda tem que ficar lidando com um fio, que você vai lá, busca o aparelho, põe aqui, tem que desviar do cliente, e isso ajuda a sua postura a ficar ainda mais desajeitada. Vocês já entenderam, né? Eles pararam de vender o equipamento sem fio e eles passaram a vender o quê? Uma postura melhor dentro do possível. O equipamento deles ajuda, você pega aqui, não tem fio, então você trabalha do jeito que você quer, põe no lugar, não precisa ficar ali desviando, puxando, virando, e isso de alguma maneira ajuda no maior problema que o dentista tem, que é o quê? Que é a postura ruim. Então, por que eu estou falando isso para vocês, e eu estou citando esse exemplo que eles citam no livro? Pelo seguinte, às vezes a gente fica... Então, essa é a dor central, porque o gerente, o dono da clínica, não quer que o cara falte. O gerente da clínica não quer ficar desmarcando consulta. O dentista não quer ficar com dor nas costas. Então veja que eles acharam o vértice do problema de todos eles. E a partir do momento que eles acham o vértice e o produto deles tem um diferencial que ninguém tem no mercado, eles conseguem colocar o produto deles sobre esse vértice que é a dor comum de todos. Então veja que existe uma decisão de grupo, certo? Mas você estudando as decisões de grupo e passando por esse ciclo várias vezes, você começa a entender em que posição a sua solução está. Que é resultado da venda desafiadora, que foi o primeiro livro dele. Aí eu customizo a minha proposta muito fortemente sobre o meu diferencial, sobre a necessidade, e eu entro naquele ponto e trago o resultado. Um segundo case que ele conta no livro. Xerox, empresa de copiadoras, de impressoras, tudo isso, conseguiram fazer uma máquina que imprime colorido com o mesmo preço que imprime preto e branco. Quando eles conseguiram fazer essa máquina, eles tentavam vender a máquina, obviamente ela custava mais caro que as outras, e nas escolas onde eles queriam vender, falavam, não precisa. Preto e branco mesmo tá bom, é mais caro, a máquina é mais cara. Não, mas a cópia é o mesmo preço. Não, mas a máquina é mais cara, não vale a pena. E eles falam, puta vida, e eles tinham que baixar preço para conseguir vender com uma outra máquina, certo? E, enfim, obviamente é aquela história de fatiar o seu negócio e nada é bom para ninguém. Eles entenderam, por meio de um estudo, que alunos têm mais retenção de atenção quando o material didático deles é colorido. Que as pessoas têm mais atenção num livro ou no material didático se ele for colorido. Aí eles começaram a ser quem vendia o projeto, certo, de que alunos mais atentos tinham melhores notas, distraíam menos na sala, tinham melhores resultados, material didático colorido era mais importante para todos os players.
para o pai dos alunos, para a escola, para todo mundo, de alguma maneira, tinha um benefício comum, que era o quê? A retenção de atenção. Então veja que eles encontraram, depois de muito rodar, qual era o ponto central. Não adianta falar, é colorido porque é bonito. Compra aqui a minha que é colorida, a outra é preto e branco. Que é o que a gente faz. Que é o que a maioria do mercado faz. Ah, compra a minha que é colorida, que é preto e branco, custa só um pouco mais cara a minha, mas o preço da cópia é o mesmo. Não, cara. Eu vim aqui falar sobre a atenção dos seus alunos, sobre percepção de valor do material didático. Todo mundo concorda que isso é importante? Que tanta distração, tanto tablet, tanto não sei o que quando o cara cai num livro ele tem que ser interessante e que isso aumenta a retenção, você entendeu? Entendi. E é por isso que você precisa consumir o nosso produto. Então veja que bacana isso, cara. Então veja que esses cases mostram o seguinte: você tem uma leitura de grupo e essa leitura de grupo é muito importante, mas dessa leitura de grupo e dessa análise de grupo e análise de perfil das pessoas, você precisa identificar quem são os multiplicadores lá dentro da estrutura, agir sobre esses multiplicadores, mas você precisa pensar no valor que a sua empresa tem e nos diferenciais que a sua empresa efetivamente tem em relação aos concorrentes, para que esse produto e esse serviço seja uma solução lá dentro daquele cliente. E que daí os players levem a sua solução lá para dentro. Esse é um resumo do livro O Cliente Desafiador, que eu espero que seja lançado no Brasil com esse nome mesmo, senão vai ser um nome parecido. Esse é um resumo do livro. Eu achei o livro muito bacana, porque ele faz a gente ter uma reflexão, né? Nós provavelmente não estamos vendendo do jeito correto dentro da leitura do livro. É sempre uma oportunidade de aprendizado, como a gente encontra em todos os livros. E esse livro, particularmente, eu gostei muito. Esse foi o Cliente Desafiador. Eu sou Marcelo Caetano, prazer em falar com vocês. E se você não é inscrito ainda no meu canal, você se inscreve aqui, sempre tem vídeos bacanas falando sobre vendas, falando sobre gestão comercial, enfim, é isso. Grande abraço e até mais.